e voltar numa questão sobre os cancelamentos e sobre os ataques que eu fiz a promessa de comentar hoje aqui. Eu queria fazer um comentário específico sobre um ponto. Vendo tudo isso que aconteceu e os desdobramentos que ainda estão rolando aí, a matéria dos 400 milhões, evasão de divisas, problemas de empresas da família do Renan, supostamente, que tem lá, que tem cá, questão das suecas, o Arthur, etc. O que é que eu percebo com essa junção gigante de temas disparatados e desconexos? Eu percebo que existe uma intenção. E eu não quero soar aqui como se eu fosse o Carluxo, como se eu fosse o louco da conspiração que acha, não, meu Deus, tem uma conspiração contra o MBL, socorro, né? O demônio, a maçonaria, o sabe-se lá o que, está olhando o movimento. Não é bem assim. Mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que as coisas são simplesmente casuais quando se trata de um jogo político. Veja, a gente sabe, todos sabemos, que existe uma proximidade muito complicada da imprensa brasileira com as esquerdas. Isso é um fato, né? Há vários anos atrás saiu uma matéria em que se dizia que mais de 700 jornalistas eram filiados ao PSOL e tal. Então, assim, existe uma proximidade entre a imprensa brasileira e a esquerda. Isso é um fato que existe inegavelmente. Olha, quando a gente vê o volume de ataques saídos na imprensa e de ataques que às vezes são muito fracos e que foram refutados, inclusive em autos jurídicos provados e saem eventualmente no Globo, Folha, etc, 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 eu fico imaginando se não existe uma espécie de direcionamento, de algum direcionamento que parte, né, de figuras da esquerda e tal, como uma estratégia de enfraquecimento do MBL. Isso eu coloco como dúvida em face da imprensa, mas eu coloco como certeza em face dos influenciadores do YouTuber e da internet. Estes influenciadores hoje estão operando de forma sincronizada. Sai alguma coisa no MBL e os caras começam a atacar um atrás do outro sem parar e um replica o ponto do outro. É lógico que tem alguma coisa que está sendo feita. Quando isso começou com o bolsonarismo, lá em 2015, o tal do gabinete do ódio, que só veio a ser descoberto no governo Bolsonaro, é uma estrutura que foi montada há muito tempo, os primórdios disso aí, isso foi montado há muito tempo. O que acontecia? Você tinha aqueles ataques de bots e perfis verdadeiros, influenciadores, tudo ao mesmo tempo, contra algum dissidente da direita, contra alguém que na direita resolvesse fazer críticas ao Bolsonaro. E na época era só isso mesmo. Assim, hoje nós fazemos críticas devastadoras ao governo. A gente chama o cara de imbecil, de vagabundo, de canalha, de assassino. A gente é muito explícito. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, um dissidente da direita que fizesse críticas ao Bolsonaro dizendo, por exemplo, que não, eu acho que esse cara não parece, sabe, ter muita capacidade para governar, né? Ele não gosta de estudar, quando ele pegar os problemas mesmo, ele vai ter dificuldades. Se você falasse isso, e fosse um cara de direita, vinha uma matilha de cães selvagens na internet tentar destruir você a todo custo. E eram bots, eram perfis verdadeiros, influenciadores e tal. Mais tarde, anos depois, descobriu-se que esse tipo de procedimento era feito de forma centralizada. Havia um gabinete, havia um direcionamento, essas pessoas todas estavam articuladas e estavam trabalhando contra as pessoas de direita que resolviam denunciar o problema do bolsonarismo. Todo mundo sabe disso hoje. É o tal do gabinete do ódio, já teve várias matérias sobre o assunto, já saiu na Folha, no Globo, em tudo que é lugar. Ora, a gente não pode especular que esteja se formando um gabinete do ódio do outro lado, da esquerda. Esses cancelamentos que estão seguidos do Kim, do Arthur, do MBL enquanto instituição, do Danilo Gentili, do Monark, todos eles têm uma característica em comum. São de figuras que estão no campo da direita. Eles são da terceira via, isso pode ser uma coisa puxada pelo bolsonarismo. Pode ser puxada pelo bolsonarismo, mas veja, a gente já estava habituado a sofrer golpes do bolsonarismo numa época
que o bolsonarismo estava mais forte do que hoje. Numa época em que a militância do Bolsonaro ela estava mais ativa. Numa época em que os influenciadores do bolsonarismo eram mais eloquentes, eram mais despudorados e descarados e enfrentavam todo mundo. Então a gente tem mais ou menos uma noção do que é o impacto de uma campanha de cancelamento feita, tocada essencialmente por bolsonaristas. A gente sabe o que é isso. O que está ocorrendo e o que ocorreu com Monark, Kim, Arthur, a gente, agora o Danilo, etc., é diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma intensidade, não tem a mesma dimensão, não se reflete no Twitter, que é uma rede que todos nós sabemos, amplamente dominada pelas esquerdas do mesmo jeito. As coisas estão diferentes. Então, se as coisas estão diferentes, a única conclusão lógica que se pode chegar é que houve um elemento novo que surgiu na situação. Ele não estava lá. Houve alguma coisa nova no contexto. O que houve? Eu acho que houve uma organização profissional da esquerda no intuito de emular o tipo de ataque que o bolsonarismo fazia, copiando os seus métodos e indo para cima desse grupo da direita, para tentar destruí-lo, com o objetivo talvez, e aí eu vou estender mais ainda a minha especulação, com o objetivo talvez de aplainar, sabe, de capinar o terreno para o retorno do Lula. Então, talvez o propósito, por favor, você quer... Talvez o propósito disso não seja simplesmente destruir só a terceira vez, talvez o propósito seja mais de longo prazo. A ideia seja aplainar o caminho, para se a esquerda chega em 2023, ela chega tranquila, sabe? Ela chega com todos os atores principais já derrubados, todo mundo já ficou pelas tabelas, ela não precisa fazer nada, ela vai só fluir tranquilamente. Só que agora eu vou fazer um adendo, professor Ricardo, que eu tenho uma coisa nova, né? Que você disse que vem das esquerdas. O cancelamento do Monark começou com influenciadores de esquerda, correto? Correto. O do Kim também. Correto. O do Danilo começou com influenciadores de direita apenas, com o assunto veio do nada, que eles criaram do absoluto nada, é só para ter o alvo, e agora a esquerda está entrando. Eles estão andando de mão dada. Eles estão andando de mão dada. E para a esquerda é ótimo, porque se polarizar, é muito mais fácil para eles voltarem. Exatamente, é fácil de polarizar. E tem um detalhe. A Folha entrou, a DCM entrou, tá toda a esquerda entrando no Danilo agora. E tem um detalhe que nós não podemos nos esquecer, do Adrilles. O caso Adrilles, que é o caso de um sujeito que estava no campo bolsonarista e que fez uma merda mesmo, porque ele quis fazer uma gracinha intencionalmente, eu vi ele fazendo uma gracinha com um gesto nazista. Né? Então, assim, ele fez para causar e se deu mal nesse processo. Mas foi um caso que foi puxado pela esquerda também. E o caso dele foi grande. Então, assim, a gente está vendo esse jogo de manipulação. E é um jogo muito, assim, muito descarado. Em especial em relação a esse negócio do nazismo e tudo. Veja, existem dois pontos aí que a gente precisa lembrar. Primeiro, o Estado de Israel não é apoiado, grosso modo, pela esquerda brasileira. Não é. A esquerda mais esquerda, em geral, é contra o Estado de Israel. Esse é o primeiro ponto. Então, toda aquela polêmica em torno de Israel, nazismo, é uma coisa muito esquisita. Segundo, em toda essa treta da Ucrânia, quem ficou, de fato, ao lado da Ucrânia foi o MBL. Sabe? Então, são pessoas que não estão do lado da Ucrânia, supostamente defendendo as ucranianas e os ucranianos. Isso é óbvio que é uma hipocrisia muito descarada. É bom lembrar também, teve aquele pessoal que quando aconteceu coisa com o Kim e com o Arthur, que, não vou passar pano porque na verdade o que eles disseram é errado, como se esse fosse o motivo do cancelamento, que estão conseguindo cancelar o Danilo Gentili por nada. Exato. Por nada, por um motivo absurdo, sabe? Esse é um outro ponto que ele tá falando, que o Júnior tá falando, que aí vem o velho problema da mentalidade das pessoas que estão no campo nosso, que a gente já comentou, que é o fato da galera não ser adepta do não solte a mão de ninguém. Aqui é solte a mão e dê um tapa na orelha do seu coleguinha. Não tem, a galera não tem solidariedade. O cara errou, então vou meter o dedo na sua cara. Mas perceba que tá tudo num contexto político. Não é um negócio que ele errou e portanto, Deus julgou. Quem está julgando, também não é a sociedade. As pessoas gostam de falar, não, a sociedade se ergueu, só que a sociedade falou isso, porque a sociedade... Alto lá.
A sociedade é um ente coletivo ao qual não se pode atribuir uma unidade de agência. A sociedade não age assim, de forma unilateral. Tem aqui a sociedade, como se fosse esse copo, e daí algo ocorre com a sociedade. Não. Você tem pessoas na sociedade, grupos, instituições, camadas. E é isso que está agindo. Então, quem está agindo sabe o que está fazendo. E eu acho que essa hipótese de estarem aplainando o terreno para o Lula é uma hipótese que a gente tem que ficar muito atento. Porque, ao que tudo indica as pesquisas, o Lula vai voltar. Tem um rapaz que falou que isso aqui era papo de terra plana. Não! Gente, o Lula, foi no governo PT que foi criado os MAVs. É lógico. Foi eles que criaram o gabinete do ódio e o bolsonarismo só... Exatamente. Eles criaram isso. Veja, a gente denunciava, a direita como um todo aí, denunciava o aparelhamento da mídia por parte do PT. O PT pegou muitos e muitos blogs que existiam e colocou tudo no bolso. Isso aconteceu, inclusive comprovado. Tem matérias e matérias, se você for botar aí o termo que o Júnior falou, MAVs, PT, dinheiro, bota no Google e você vai ver. Então é uma coisa que já foi feita no passado e que pode estar simplesmente sendo reconstruída, reutilizada para quebrar as pernas da direita liberal e poder aplanar o terreno do Lula. Isso não é impossível. Isso aconteceu com o bolsonarismo, isso aconteceu com o PT antes. Isso é uma coisa que instituições fortes conseguem fazer. Sabe? É só organizar as pessoas, é só criar uma rede de convivência, só criar uma rede de contatos onde as pessoas ganhem não apenas dinheiro diretamente com isso, mas ganhem like, ganhem aprovação, porque aí um solta o vídeo, outro solta, outro vai, já tem 5, 6, 10 vídeos, aí vem matéria, a matéria alimenta mais um vídeo, e aí a coisa pega tração, ela pega força. Então é isso que a gente está vendo nesse momento. Eu acho que essa é uma especulação que está longe de ser, enfim, louca ou nada do tipo. Nós ainda temos bastante tempo para verificar isso. Talvez vai rolar mais cancelamento ainda. Com certeza. Nossa, o Rod lembrou aqui, teve o mensalinho do Twitter. Lembra do mensalinho do Twitter? Qual foi o mensalinho? Que os influencers do Twitter começaram a ganhar dinheiro do governo federal para falar bem. Nossa, eu nem lembro disso. Uma coisa também que a gente está vendo todos esses cancelamentos, ninguém de esquerda está sendo cancelado. Uhum. O José de Abreu, por exemplo, eu acho que é um dos caras com maior blindagem no Brasil, porque ele já falou barbaridades, ele cuspiu em gente, ele disse que ia meter o soco na Tabata. Não foi na Tabata, né? Ele disse que ia meter o soco. Acho que na Tabata também. Também, né? O cara está dizendo coisas que se um membro do MBL falasse 1/100, o cara vai preso, sabe? Vai preso com a anuência de vocês, ainda por cima. E o Zé de Abreu fala na maior nonchalância, vai falando lá e não lhe acontece nada. Então a esquerda está muito defendida do cancelamento. E os bolsonaristas, esse é o detalhe, os bolsonaristas não têm intenção de cancelar a esquerda. Então não existe um movimento bolsonarista para cancelar a esquerda. A coisa com Bolsonaro e Lula ficou meio equilibrada. Por sua vez, assim, é um pouco difícil de cancelar os bolsonaristas, porque eles falam tanta coisa que eles se tornam meio que incanceláveis. O público deles, aí vem a questão, apoia e a gente fica dizendo, é gado, não sei o que, não sei o que. Mas quando chega a crise, os caras estão lá apoiando. No nosso caso, quando chega a crise, a galera tá metendo o dedo na cara. Então, assim, tem uma diferença importante aí. Mas, ok.